Oi, gente! Bom dia! Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula de matemática. Hoje eu não vou trabalhar especificamente nenhum conteúdo da apostila, tá? Na verdade, eu vou voltar em um assunto que eu acho assim, deixa eu ajeitar aqui, que eu acho extremamente importante, que é a raiz quadrada. Então, nós vamos trabalhar 3 tipos de raízes, tá? A primeira, raiz exata, raiz fatorada e raiz aproximada, tá? Então, raiz exata, raiz fatorada e raiz aproximada, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com a raiz exata. Então, eu só tenho raiz exata, gente, quando eu tenho quadrados perfeitos, ou seja, quando a minha raiz é um número inteiro. Então, por exemplo, o 9, a raiz quadrada dele é o 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. A raiz do 25 é o 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. A raiz do 36 é o 6, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Raiz quadrada do 100, 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Certo? Então, por que é quadrado perfeito, tia? Porque ele possui uma raiz quadrada exata e essa raiz é um número inteiro. Depois que eu aprendi a identificar a raiz exata, eu vou para a raiz por fatoração. O que é a raiz por fatoração? É eu tirar o MMC, tá? Então, raiz por fatoração é a retirada dessa raiz através do MMC. Então, vou lá. Raiz de 120. Vou tirar o MMC aqui, ó. 120 divide por 2 que dá 60. 60 divide por 2 que dá 30. 30 divide por 2 que dá 15. 15 não divide por 2, 15 só divide por 3 que dá 5. E 5, como é um número primo, só divide por ele mesmo e por 1. Ou que é 1. Então, eu tive 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Aí, eu substituo aqui, gente, ó. Raiz quadrada de 120 é igual a 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Ok aí? Tudo bem? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou decompor essa potência para transformar ela em igual ao índice. Então, 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2. 2 mais 1, 3. Vezes 3 vezes 5. Ok aí, gente? Olha, potência igual a índice corta, então 2 sai da raiz. Quem continua dentro da raiz, tia? Esse 2, esse 3 e esse 5, porque eles não têm o expoente 2. Então, 2 vezes 3 vezes 5. O que é que eu faço agora? Conservo quem está fora e resolvo quem está dentro da raiz. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Ok aí? Tá? Vamos para mais um exemplo. Vou colocar aqui a raiz de 200. Vou fatorar. 200 divide por 2 que dá 100. 100 divide por 2 que dá 50. 50 divide por 2 que dá 25. 25 divide por 5 que dá 5 e 5 por 5 que dá 1. Então, eu tive 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado, tá? Então, vamos lá para a substituição. 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Lembrem que se um número não tem, aqui não tem número, é porque ele vale 2, tá? Vamos apagar aqui. Olha, vou decompor como eu fiz na raiz do 120. Então, eu vou ter raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Tá? 2 mais 1, 3.
vezes 5 ao quadrado. Potência igual a índice, corta, sai da raiz. Qual é a operação? Multiplicação. Potência igual a índice, sai da raiz. Como esse 2 não tem, ele continua. Então, 2 vezes 5, 10, raiz de 2. Então, eu vou dizer que a raiz quadrada de 200 é igual a 10, raiz de 2. Depois que nós vimos a raiz por fatoração, nós vamos para a raiz aproximada. Eu pedi aqui para vocês, gente, a raiz quadrada de 55, tá? Só que eu sei que 55 ele não é um quadrado perfeito, ou seja, ele não tem uma raiz exata. O que é que eu vou fazer? Eu vou aproximar. Qual é a menor raiz? A raiz que vem antes do 55? O 49, que é o 7. Depois do 49, eu venho o 64, que é o 8. Ou seja, eu posso dizer que o 55 está entre 49 e 64. Ou seja, ele está entre as raízes 7 e a raiz 8. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui por 7,5, mas você pode começar por um número menor, tá? Lembra que a raiz do 55 vai estar entre o 7 e o 8. Então, eu posso fazer 7,1, 7,2, 7,3, 7, até eu encontrar a multiplicação cujo resultado chegue perto de 55. Então, eu vou lá. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 7, 35, com 2, 37. 5 vezes 7, 35, sobe 3. 7 vezes 7, 49. 49 com 3, 52. 5. 12 sobe 1. 3 com 2, 5 com 1 que foi 6. 5. 1, 2, 1, 2, vírgula. Passou. Vamos fazer 7,4. 4 vezes 4, 16. Coloco 1, sobe 6. 4 vezes 7, 28. Com o que foi 29. 7 vezes 4, 28. Coloco 8, sobe 2. 7 vezes 7, 49. 49 com 2, 51. Vamos somar? 6. 9 mais 8, 17, sobe 1. 2 mais 1, 3 com 1, 4, e desce 5. 2 números após a vírgula, conto 2 casas de trás para frente, vírgula. Olha lá. Coloca aqui o símbolo da aproximação, tá, gente? Qual é o símbolo da aproximação? É o sinal de igual com o tiozinho em cima. Quer dizer que o valor não é exato, é aproximado, chega perto. Então, eu coloquei aqui, olha. Eu fiz 7,5 por 7,5, deu 56,25, passou. Fiz 7,4 vezes 7,4, deu 54,76, então chegou mais próximo de 55. Então, eu vou dizer que é 7,4. Quando ele falar, e vocês verem em algum lugar, raiz aproximada por falta e por excesso. O que é por excesso significa que passou. Então, eu poderia dizer que essa raiz aqui era por excesso, porque passou de 55. E poderia dizer que essa daqui é uma raiz por falta, porque ainda está faltando para eu chegar em 55, certo? Então, qual é o primeiro passo aqui? É você encontrar os dois quadrados perfeitos, o intervalo dos dois quadrados perfeitos que esse número está. Então, qual foi o primeiro? 49, ó. 55 está entre o 49 e o 64, cujas raízes são 7 e 8. Aí eu vou fazendo 7,1, 7,2, até eu chegar próximo da raiz que eu quero, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me acionar, que eu estarei aqui à disposição de vocês. Então, vamos recapitular. Primeiro, a raiz exata. Eu tenho um quadrado perfeito, tá, gente? Então, dentro da raiz exata, eu tenho um quadrado perfeito. Ou seja, as minhas raízes são números inteiros, tá bom? Depois, eu tenho a raiz por fatoração. O que é a minha raiz por fatoração? É eu encontrar a raiz de 1 radicando através do MMC, tá? Lembra lá, quando o meu índice for igual à minha potência, eu elimino, tá? Mas para que eles sejam iguais, eu faço uma decomposição, tá bom? Eu tinha, olha, raiz quadrada de 2 ao cubo.
vezes 5 ao quadrado. O que foi que eu fiz? Eu tinha índice 2. Então, eu fiz a decomposição desse 3. Eu tive 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Olha, 2 com mais 1, 3. Então, eu volto. Aí, eu corto. Quando eu corto, ele sai. Vezes, porque é a operação que eu tenho. E potência igual a índice, corta. Quando eu corto, ele sai. Como esse 2 aqui não tem a potência 2, ele continua. E agora eu efetuo a multiplicação. 2 vezes 5, 10. 10 raiz de 2. Ok? Quando ele falar em raiz aproximada, eu vou analisar os dois quadrados perfeitos aí, que esse número está entre o primeiro e entre o segundo. E aí eu vou estimando com vírgulas, tá, gente? Com números decimais, ok? Por falta significa que passou, por excesso significa que está faltando para chegar no número que eu quero. Aí o símbolo da aproximação, quando o meu resultado não é igual, é esse aqui, olha, o sinal de igual com o tiozinho em cima. Significa que o resultado não foi igual, mas ele foi aproximado, ele chegou perto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus, espero que tenha sido esclarecido. E qualquer dúvida vocês podem me procurar, que eu estarei à disposição para esclarecer tudo o que precisa ser esclarecido. Um beijo e até a próxima aula.